26º domingo do tempo comum. Vamos ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, neste Evangelho, a questão central não é tanto o comportamento dos filhos, mas sim em quem cumpriu a vontade do Pai. Não quem se comportou como bom filho, mas quem fez ou não a vontade do Pai. Jesus diz que os publicanos e as prostitutas vão se colocar primeiramente no reino dos céus do que aqueles que se julgavam melhores. Porque estes que eram julgados como piores, eles antes rejeitavam os mandamentos de Moisés e não se comportavam como bons filhos, mas depois de acolher a palavra, eles se encontram numa condição espiritual de cumprir a palavra, se convertem ao Evangelho e realizam a vontade do Pai. O importante não é a vida passada, nem o modo como se procedia, mas o fruto que a palavra de Deus é capaz de desabrochar naquele que a acolhe. Diante do Senhor que nos chama, qual é a nossa resposta? Aquilo que importa não é aquilo que se diz, mas aquilo que se faz. Com a nossa vida de cada dia, a gente precisa responder aos pedidos do Senhor. Para Deus, meus queridos irmãos e irmãs, o que importa não é uma vida de aparência virtuosa, mas uma fé viva de verdade que opera na nossa história, que nos faz obedientes ao Senhor e vivendo da caridade para com os irmãos. Muitos que se dizem santos ou melhores ficarão para trás, porque apenas dizem, como aqueles mestres da lei e publicanos e fariseus. Mas aquele que chegará de fato no céu é quem vive daquilo que acredita.